Warren Jacobson é o nome por trás das icônicas Egg e Swan Chair. E no vídeo de hoje falaremos sobre a segunda parte da vida e trabalho de Warren Jacobson. Na semana passada a gente falou sobre a sua infância, os primeiros trabalhos e também os trabalhos com os mobiliários de madeira compensada. Então, se você ainda não assistiu a aula da semana passada, eu vou deixar aqui no card, aqui na descrição, para você ir lá conferir depois que você terminar este vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre o seu trabalho incrível no projeto da SAS Royal Hotel em Copenhague, na Dinamarca, e também sobre o seu trabalho, o seu projeto na St. Catherine's College em Oxford, e também seus últimos trabalhos antes de falecer. Meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e hoje falaremos mais sobre a vida e o trabalho de Warren Jacobson. O ano é 1956, quando Warren Jacobson assina o seu maior contrato de projeto, a construção do SAS Royal Hotel em Copenhague. Estamos falando de um prédio de 22 andares, cuja construção foi de 1956 até 1960. Ele vai fazer esse projeto nos mínimos detalhes. Na aula passada eu comentei, como ele é um arquiteto completo, que ele projeta absolutamente tudo. Então aqui ele vai projetar desde a construção do prédio até o projeto de interiores. Ele vai desenhar os mobiliários, ele vai desenhar as estampas, os tecidos, os utensílios que vão ser usados no bar, no restaurante do hotel, a maçaneta das portas, a tipografia da porta dos quartos, as luminárias, tudo, gente. Tudo que vocês puderem imaginar, ele tá assinando. Ele desenhou, ele pensou, ele planejou, tudo. Esse é um hotel que tá completo de Warren Jacobson, literalmente da cabeça aos pés. Eu não vou falar sobre todas as criações que ele fez ali pro SAS Royal Hotel. A gente vai focar mais nos mobiliários, porque é o que a gente mais conhece hoje em dia, porque eles são vendidos até hoje, tanto o original, vendido pela Fritz Hansen, que aqui no Brasil é vendido pela ATEC, porque a ATEC é a representante da Fritz Hansen aqui no Brasil, e também são vendidos aí as cópias, as réplicas, e também os vintages. Na aula passada a gente estava vendo ali todos os mobiliários de madeira compensada que o Jacobson fez, mas aqui ele vai seguir por uma linha diferente e eu vou explicar o porquê. O motivo disso ter acontecido. Na época que ele tinha sido contratado para fazer esse projeto, a Fritz Hansen, que era quem executava os projetos do Warren Jacobson, foi contratada por uma outra empresa que tinha ali uma nova tecnologia. Era uma empresa norueguesa e eles tinham ali feito uma nova invenção chamada Styropor, que é basicamente um isopor que se molda na forma que você quiser. E isso possibilitava a criação de mobiliários literalmente na forma que você quiser. E curioso, porque apesar da facilidade desse material, o Warren Jacobson ele achou que o Styropor era mais difícil de trabalhar do que a madeira compensada, porque eram tantas possibilidades, você poderia ir para tantos caminhos, que isso acabava dificultando ali o processo de criação, porque ele não tinha aquela limitação que a madeira compensada, de certa forma, trazia. E outro fato que fazia com que esse material que ele não gostasse muito dessa ideia de usar o Styropor, era que esse isopor não era um material muito nobre se comparado à madeira, E a gente está falando aqui de um projeto, de um hotel grandioso, a gente precisa de um material nobre. E aí, o Warren Jacobson, ele vai ter uma ideia assim muito, muito bacana e muito simples, também, que é basicamente revestir o isopor com couro, com algum tecido, para não deixar ele com aquela cara de popular, de simples, de baixo custo. Porque assim, revestindo ali com couro, com tecido mais nobre, o mobiliário de fato iria parecer nobre, talvez tão nobre quanto a madeira compensada, ou talvez mais nobre, mais luxuoso do que
as cadeiras de madeira compensada que ele antes fez. E isso vai acontecer, porque se a gente compara uma Series 7 com uma Egg Chair, a Egg Chair, ela parece um mobiliário mais luxuoso, mais caro, mais requintado do que a Series 7, por exemplo. Então vamos falar aqui primeiro sobre a Swan Chair, que foi produzida ali em 1958 para o SAS Royal Hotel. Ela foi desenhada, projetada para ser usada ali no saguão, no saguão do primeiro andar desse hotel. Ela tem tanto o encosto quanto o assento em styropor e os pés em alumínio fundido. E o design dessa cadeira, dessa poltrona, na verdade, o design dessa poltrona, ele já tem uma pegada mais futurista, porque era uma coisa que já estava entrando em moda, em tendência da época. A gente vai ter o que a gente chama de era espacial nos anos 60. Com todas essas tecnologias novas invenções, viagens ao espaço, o homem indo para a lua, não sei o que lá. Isso vai influenciar muito o mundo do design dos anos 60, em trazer essa estética mais futurista, mais espacial e tal. E ali no final dos anos 50, a gente já começa a perceber essas influências chegando, até que nos anos 60 elas vão chegar com força total. E a Swan Chair, ela já tem essa pegada, ela já tem esse comecinho da era espacial, que depois ali com o Joe Colombo a gente vai ver, a Elda Chair, bem futurista, bem mobiliário para se usar em, sei lá, Star Wars, sabe? Então, já vai começar aqui esse comecinho com a Swan Chair do Arne Jacobsen. Então, repara aí na cintura fina dessa cadeira, que traz uma elegância muito interessante, para esse design. E diz que o formato dessa cadeira tinha sido baseado num protótipo que ele tinha de um design que ele queria usar na madeira compensada, para fazer uma cadeira compensada meio que com aquela forma. Só que o formato, dessa cadeira, feita na madeira compensada não funcionou. Não era uma coisa que seria executável, era impossível de executar, então ele guardou esse projeto, esse desenho na gaveta, e com o styropor isso foi possível de ser executável. E além da Swan Chair, a gente também vai ter o Swan Sofa, que é basicamente o mesmo design, ele só, ao invés de ser uma poltrona, ele é um sofá, usado ali também no saguão, eles foram feitos para usar em conjunto. E a gente vai ter também a Egg Chair, que foi criada para ser usada ali no lobby principal do hotel. E aí tem uma coisa muito bacana nesse design. Repara que o encosto, ele é alto, ele é meio fechadinho. Isso foi feito para que a pessoa que fosse sentar ali no lobby principal do hotel pudesse se sentar numa volta assim, com as pessoas, outras pessoas sentadas na mesma poltrona, e elas pudessem conversar e tal, e participar da conversa uma da outra, beleza. Mas se essa pessoa quisesse ficar mais reservada, quisesse mais privacidade, se ela gira gira e fica de costas, ninguém vê, porque realmente esse encosto alto, ele tampa a pessoa. Então, você olhando de costas essa poltrona, você não vê nada. E essas poltronas, elas giravam 360, Então, tinha todo esse pensamento, não só do design, da beleza, mas da questão funcional mesmo, da intenção que ele tinha em pensar em como que o hóspede, o visitante, que iria sentar naquela poltrona, como que ele iria usá-la. É uma poltrona que dá tanto pra gente conversar aqui entre si, mas se eu estiver sozinho, quiser ler um livro, quiser ter mais privacidade, eu me viro aqui, ninguém vai me ver e eu ganho essa privacidade que eu tanto quis. Então isso é muito bacana, da gente pensar nesse design. E a gente também vai ter a versão de sofá da Egg Chair, a gente vai ter o Egg Sofa, também usado ali no mesmo lugar, sempre usando assim esse conjunto, sofá e poltrona no mesmo ambiente, como conjuntinho mesmo para combinar. Lembra que na primeira aula eu mostrei dos projetos arquitetônicos e eu até falei sobre o projeto da Soho Row Houses. Eu não consigo falar esse nome, gente, me desculpa. Mas que eu mostrei pra vocês, que era um condomínio ali de 18 casas geminadas e que parecia muito que elas funcionavam muito bem em conjunto, que era um projeto não individualista de cada casinha, mas que juntas elas formavam uma grande composição simétrica.
A mesma coisa acontece nos mobiliários, né? É o mesmo design na cadeira e no sofá para a gente ter essa repetição de padrão, essa simetria, essa composição padronizada mesmo, né? Então, a gente pensar que, vou fazer a composição ali, o sofá, um design diferente da poltrona. Elas podem até ter ali algum link, mas tem que ser um design diferente. Não necessariamente, né? Isso vai depender muito da nossa intenção com aquele projeto. E o Warren Jacobson, nesse sentido, ele sempre teve muito essa visão de fazer as coisas padronizadas, de repetir padrões, isso em diversos aspectos, que vão se repetir, inclusive, aqui na parte dos mobiliários. Ainda no projeto da SAS Royal Hotel, eu vou mostrar para vocês o que seria uma das minhas cadeiras favoritas do Warren Jacobson, porque apesar dela ter um design simples, minimalista, ela tem muita personalidade, né? Ela traz ali um quê divertido. E eu tô falando aqui da Drop Chair. Ela também é de 1958. Diferente da Egg, da Swan Chair, aqui a gente tem uma cadeira menorzinha. E ele faz esse design visando em otimização de espaço. A gente vai ter duas versões da Drop Chair nesse momento. A versão revestida em tecido, que vai ser colocada nas penteadeiras dos quartos do hotel. E a gente vai ter a versão em couro, que vai ser usada em um dos bares do hotel. Infelizmente, essa cadeira nunca foi colocada à venda na época, então era raro de você encontrar uma original para comprar. E foi só em 2014 que a Fritz Hanson passou a produzir a cadeira e a vender. E ainda assim não é na versão original, que era tecido e couro, né? Hoje em dia elas são feitas em plástico e são coloridas, né? Tem a versão rosa, verde, azul, vermelho, branco, enfim. São bem bacanas também, mas eu confesso que eu acho que o tecido dava um charme pro design dela, sabe? Eu gosto mais das originais. A gente também vai ter a Pot Chair de 1959, também para o projeto do hotel. E essa cadeira em específico, ela vai ser inspirada ali no design do casal Charles e Ray Eames, que eles fizeram ali nos anos 40, 50, né, das cadeiras deles. E essa é uma cadeira menos conhecida, né? Talvez você nunca tenha visto e tal, mas ela foi feita para o SAS Royal Hotel. Ela foi feita para ficar em um dos bares do hotel. Ficou também ali no corredor e também numa sala de orquídea que tinha nesse projeto. Essa cadeira, ela chegou a ser vendida na época pela Fritz Hanson, mas ela não foi muito pra frente, não foi muito vendida, flopou. Ela deu uma flopada. Alguns diziam que ela não era muito confortável ela não era tão confortável quanto as outras, então depois a Fritz Hanson vai até tentar consertar, né, tentar deixar ela mais confortável. Só que ela já tinha tanta essa má reputação, sabe? Tipo, ela é a cadeira que não é confortável, que ela realmente não foi muito pra frente. E temos também a cadeira Girafa 1958, que foi feita para o restaurante do hotel. E em 1956, um pouquinho antes, ele fez a série 3300, que é uma série de poltronas e sofás bem robustos do Warren Jacobson. Aqui a gente vai ver um design diferente, né, das formas orgânicas que tem nos outros mobiliários, porque a gente tem uma coisa mais reta, mais linear, mais robusta, mais moderna. E sim, esses mobiliários também foram feitos para o SAS Royal Hotel. Eu gosto particularmente bastante do sofá. Bom, gente, antes de comentar sobre o próximo projeto do Warren Jacobson, eu gostaria de saber se vocês estão gostando desse vídeo, né? Se vocês estão curtindo essa aula. Se sim, curta esse vídeo, porque isso ajuda demais a gente. É bom para eu saber que vocês estão gostando, que esse vídeo tá bacana, e até para o YouTube recomendar ele para mais pessoas, né? Lembrando que a gente é um canal novo, então ajuda a gente, porque tem muito conteúdo bacana vindo pela frente, tá? Garanto vocês que vale a pena. Se você não é inscrito, já se inscreve para não perder esses conteúdos que eu estou falando. Aqui a gente posta os projetos que a gente faz aqui no escritório, né? Enfim, projetos diversos. Eu falo também muito sobre a história do design, então a gente tá tendo esse aulão Warren Jacobson aqui, mas a gente também já falou sobre Charles e Ray Eames. Tem outros para falar mais pra frente. E eu também tô fazendo um review de livros sobre arte. Então, sim, um canal diversificado, mas que tem todo
os assuntos têm a ver, né, um com o outro. Então é projetos e arte design. Adoro. Vamos falar agora sobre a St. Catherine's College em Oxford University, né, na Universidade de Oxford. Então, esse é um projeto que o Warren Jacobson ele vai ser contratado para fazer ali no final dos anos 50, desse colégio da St. Catherine's, que vai ficar pronto só em 1964. E tem muita coisa bacana para falar desse projeto. Ele é o meu favorito disparado em questão de projeto de interiores e arquitetura. Vocês vão ver, maravilhoso. Antes da gente seguir, um momento caras aqui da história do design, que é o seguinte: na época que o Warren Jacobson foi contratado para fazer esse projeto, o pessoal não gostou não, né? Deu o maior burburinho, porque primeiro, ele era um arquiteto estrangeiro, ele era um arquiteto modernista, portanto não combinava com o estilo da Universidade de Oxford, e apesar de hoje a gente conhecer o Warren Jacobson, né, na época ele não era um arquiteto famoso, sabe, muito famoso, muito renomado. Ele não era um Le Corbusier da vida, ele não era o Frank Lloyd Wright da vida. Então, assim, o pessoal ficou, cara, por que vocês contrataram esse arquiteto modernista lá da Dinamarca para fazer um projeto aqui que tem uma pegada mais clássica, mais vitoriana? Então, teve esse burburinho aí relacionado a essa contratação do Warren Jacobson. Só que quando o projeto ficou pronto, ele ficou tão lindo, ele ficou tão imponente, que não só todo mundo gostou, aplaudiu, calou a boca de todo mundo, mas se tornou uma das maiores obras modernistas da Inglaterra no século XX. Então o negócio realmente foi incrível. O prédio em si, gente, ele é uma obra de arte. Não apenas lindo, mas ele é impactante, entende? Ele carrega uma presença com ele. A parte interna, né, da St. Catherine's College é ainda mais incrível. Ela tem todo um projeto Mid-Century Modern que eu sou apaixonada. A gente tem os famosos designers do artista, do Warren Jacobson, presentes. A gente vai ter, por exemplo, a Series 7 na sala do auditório, em sala de reunião. Uma coisa assim surreal de lindo, sabe? Ele vai usar a Swan Chair também na biblioteca. É interessante falar isso, porque apesar dele usar muito do design dele, criar um design para um projeto específico, isso não significa que todo projeto que o Warren Jacobson faz, ele cria um mobiliário novo. Muitas vezes, se ele já desenhou, se ele já assinou um mobiliário e ele acredita que combina com aquele projeto em si, ele usa o mesmo mobiliário, né? Aquele mobiliário não fica exclusivo somente do SAS Royal Hotel, somente da farmacêutica Nova Nordisk, entende? Então, ele reutiliza esses mobiliários. Gente, agora olha que linda essa sala, olha essas luminárias fincadas na mesa, também assinadas pelo Warren Jacobson. Series 7, esse piso escuro, esse teto escuro, repetição de padrão, simetria, linhas retas, modernismo puro, maravilhoso. Olha esse outro ambiente que tem muito essa pegada mid-century que eu comentei com vocês. Olha esse painel de madeira revestindo toda a parede, em contraste com esse cimento queimado das vigas. Esse verde na parede, verde com esse laranja, né, traz uma paleta de cores que é muito marcante ali do Mid-Century Modern, que ele traz para esse projeto, para alguns ambientes dentro desse projeto. Como mobiliário novo que ele projetou aqui para St. Catherine's, a gente vai ter a Oxford Chair, que ela foi feita ali para a mesa dos professores no refeitório. O bacana dessa cadeira, gente, é que ela tem um design minimalista, né? Ela é toda feita em madeira compensada. Só que o bacana é esse encosto, tá vendo? Em formato de retângulo alongado, né? E comprido. E os pés também, que são em madeira curvada. E aí, se a gente olha a mesa e as cadeiras, né? Ali uma do lado da outra, você repara como elas formam uma espécie de parede, né? Elas fecham a mesa. Isso é muito interessante, porque é como se elas separassem os professores dos alunos que estão sentados lá na Series 7, que é uma cadeira menorzinha, gosto mais baixo, né?
Então, a Oxford, ela faz como se fosse um grande paredão, né? Quando a gente coloca uma cadeira ao lado da outra. Só que aí tem um problema, né? Que vocês já repararam que isso acontece em muitos designers do Warren Jacobson, né? Em muitas cadeiras que ele produz, de não serem funcionais, de darem algum probleminha e eles terem que remodular. Isso vai acontecer aqui na Oxford também, né? Por quê? Esse encosto comprido, alongado, fazia com que a cadeira caísse. Então, toda hora você tava lá no refeitório falando com alguém, aí você ouvia lá um pá. Era a cadeira caindo no chão, tombando, né? Então, eles fizeram ali uma nova versão, principalmente para produção em massa, para venda pro público geral, que são os pés no metal e o encosto, o assento em tecido ou couro. Então, muda bastante, né, a estética. Eu acho a de madeira a coisa mais linda do mundo. Eu gosto também dessa versão aí em tecido, com pés em metais. E, querendo ou não, ela é mais funcional, ela funciona melhor, ela já não vai vir mais com esse problema de cair, de tombar. E em 1966, ele faz a Oxen Chair, que é uma das minhas poltronas favoritas do Warren Jacobson. Ela é muito pouco conhecida, mas eu gosto dela porque ela tem esse design robusto, grandioso, imponente, né, masculino, forte. Eu acho muito bacana esse design da Oxen. Se vocês repararem, ela tem esse design orgânico, mas ela não é delicada. Ela é bruta, né? Eu amo. E bom, em 1971, a gente vai ter a Series 3400, né, 3400, que é esse conjunto de mobiliários em aço tubular moldado, que vai ser a última linha de mobiliários produzida, desenhada, assinada pelo Warren Jacobson. Também nesse ano, 1971, ele é contratado para fazer o projeto do Banco Nacional da Dinamarca. Lembra que no vídeo da aula passada eu mostrei sobre a cadeira Lily, que foi feita para este projeto em si? Então, vamos falar agora sobre o projeto desse Banco Nacional. Ele projetou tudo bonitinho, maravilhoso e tal. Só que o Warren Jacobson, ele nunca viu esse projeto pronto, né? Ele nunca viu esse projeto finalizado. Isso porque no dia 24 de março de 1971, o Warren Jacobson, ele falece, né? Ele morre vítima de um ataque do coração. E é bacana a gente ver que ele trabalhou, ele projetou coisas incríveis até o último momento de sua vida. E se você quiser conhecer um pouco sobre a infância e os primeiros trabalhos do Warren Jacobson, eu vou deixar aqui linkada na primeira parte dessa aula. E se você gostou, quer aprender mais sobre a história do design, eu vou deixar aqui também o vídeo em que a gente fala sobre a Eames Lounge do Charles e da Ray Eames. É isso, vejo você na semana que vem. Tchau, tchau!